Eu aprendi que às vezes o que salva uma vida não é dinheiro, é dizer não quando a fome diz sim. Quando uma carteira cheia de dólares caiu aos meus pés, eu estava com a geladeira vazia e minha mãe com febre. Nesse mundo que mede valor por etiqueta, honestidade vira afronta. Se você ficar comigo, vai sentir a mão de Deus nos detalhes. Vai ver como fé, dignidade e um não firme podem virar amor, justiça e um milagre às avessas. Mas antes de tudo acontecer, eu precisei escolher entre o pão de hoje e a minha consciência. E você devolveria a carteira, sabendo que seu coração iria custar tão caro? Naquela noite, a cidade brilhava e doía. Eu ouvi um carro frear, vozes altas, uma discussão que estalou como trovão e, de repente, uma carteira voou pela janela e caiu na sarjeta aos meus pés. A chuva batia nas poças como dedos impacientes. Eu ia passando com a sombrinha torta, pensando no remédio da minha mãe, quando vi as notas estrangeiras escapando pela beira. O coração apertou. Alguém jogou fora sem perceber, ou com raiva. Ali eu entendi que um não dito na hora certa pesa mais que qualquer fome. Eu me abaixei para amarrar o cadarço e vi que a carteira estava ali, meio aberta, cheia de notas estrangeiras, daquelas que a gente só vê na televisão. Meu coração disparou. Por um segundo, pensei em tudo que aquilo podia resolver. O leite, os remédios, a conta de luz. Mas junto com o susto veio um nó na garganta. Aquilo tinha dono. Eu fechei a carteira, sentei no meio-fio e esperei. Mesmo encharcada de chuva, como se minha consciência tivesse mais peso que a fome. As pessoas passavam apressadas, os carros espirravam lama, e eu continuava ali, segurando aquela carteira como quem segura um espelho. Parecia que Deus me testava. Cada minuto que passava, eu lembrava da voz da minha mãe dizendo que a dignidade é o último cobertor do pobre. E foi esse cobertor que me aqueceu enquanto o tempo arrastava. Eu sabia que se fosse minha, alguém justo esperaria também. Quando o homem apareceu, veio correndo, desesperado, os olhos varrendo o chão. Tinha um terno caro, o cabelo bagunçado pela pressa, e parecia não notar o quanto a vida dele era diferente da minha. Eu levantei, estendi a carteira e disse apenas: "Tava aqui, moço." Ele olhou para mim como quem vê um fantasma. "Você não pegou nada?" perguntou. Eu balancei a cabeça, meio sem graça. "Não é meu." Ele insistiu em abrir a carteira ali mesmo, contou as notas, conferiu tudo. Quando percebeu que não faltava nem um centavo, respirou fundo e me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se tentasse entender o porquê. "Por que você não pegou?" Ele repetiu. E eu respondi o que saiu da alma. "Porque eu ainda quero poder dormir com a consciência tranquila." Aquela resposta mudou o olhar dele. Foi como se o brilho das vitrines da cidade inteira tivesse apagado. E ele visse pela primeira vez uma verdade simples. Ele tirou o paletó, colocou nos meus ombros e perguntou se eu morava por perto. Eu quis recusar, mas o frio cortava. Caminhamos lado a lado sob o guarda-chuva dele. E pela primeira vez, senti que alguém via além da minha roupa molhada. Na farmácia, ele pagou os remédios da minha mãe sem nem perguntar o valor. Disse apenas: "Isso não é caridade, é justiça." Aquela frase ficou presa na minha cabeça. Ninguém nunca tinha me tratado assim, com respeito e calma. Eu agradeci com os olhos cheios d'água e fui para casa, sentindo que o peso do mundo tinha ficado mais leve. Em casa, minha mãe tossia no quarto. Quando contei o que aconteceu, ela segurou minha mão e disse baixinho: "O bem volta, minha filha. Talvez não do jeito que a gente imagina, mas volta." Eu dormi naquela noite com o coração quente, sem saber que aquele mesmo homem voltaria, e que junto dele viria a tempestade que mudaria tudo o que eu acreditava sobre amor, poder e destino. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do portão. Era ele, parado ali com um saco de compras e um sorriso tímido. "Você me devolveu o que era meu e agora é minha vez de devolver o que é seu." A esperança, disse. Eu não sabia que uma frase simples podia estremecer a alma, e foi assim que tudo começou. Um gesto de honestidade abrindo a porta para um amor impossível. Mas o que eu ainda não sabia é que, às vezes, o amor que chega como um milagre pode carregar também o peso de uma provação, e a minha fé seria testada até o limite. Naquela tarde ele voltou. Eu não esperava vê-lo de novo, mas lá estava o homem da carteira parado diante do meu portão enferrujado, com um sorriso que misturava alívio e curiosidade.
Trazia uma sacola com mantimentos e um olhar que parecia querer entender o que ele mesmo estava fazendo ali. Eu, sem saber onde enfiar as mãos, só consegui abrir o portão. "É pouco, mas talvez ajude", disse. A voz dele soou sincera, sem pena, e isso me tocou mais do que qualquer ajuda. Ele entrou devagar, observando o quintal de chão batido, o varal com as roupas ainda pingando da chuva e o cheiro de café fraco que escapava da cozinha. Minha mãe tossia no quarto, e eu pedi desculpa pelo barulho. Ele sorriu e perguntou se podia conhecê-la. A delicadeza do gesto me desarmou. A maioria das pessoas desviava o olhar quando percebia onde eu morava, mas ele não. Parecia ver beleza no que sobrou de nós. Quando entrou no quarto, minha mãe ajeitou o lençol e tentou esconder a fraqueza com um sorriso. "Esse moço é seu amigo?", perguntou. Eu apenas balancei a cabeça. Ele se aproximou, segurou a mão dela e disse que ia cuidar dos exames que o médico pedira. Foi a primeira vez em muito tempo que vi minha mãe sorrir sem dor. Às vezes o milagre chega disfarçado de gestos simples. Naquele dia, ele também conheceu meu pai, um homem calado, de mãos calejadas, que ainda acreditava que gratidão se paga com café passado na hora. Sentaram-se na varanda, conversaram sobre o tempo, sobre a vida. E por um instante a desigualdade pareceu desaparecer. O som da chuva que voltava a cair fazia parecer que o mundo lá fora tinha dado uma trégua. Antes de ir, ele olhou para mim e disse: "Você me devolveu o que era meu. Deixa eu te devolver o que a vida te tomou. Coragem de respirar sem medo." Fiquei muda. Aquela frase ficou rodando na minha cabeça o resto da noite. Eu não sabia se ele voltaria, mas algo dentro de mim já sabia que a história não terminaria ali. Os dias seguintes foram cheios de silêncio e pensamento. Toda vez que o vento batia no portão, meu coração acelerava. E quando ele realmente voltou, trazendo uma cesta de frutas e um sorriso que parecia o nascer do sol, eu entendi que a vida começava a me devolver o que me tirou. Ele perguntou do estado da minha mãe e insistiu em pagar novos exames. Eu aceitei, mas com o coração apertado, sem saber se aquilo era bondade ou piedade. Fomos juntos ao hospital. O médico fez a triagem e pediu exames complementares, marcando o retorno. Ele escutou tudo com atenção. Depois olhou para mim e disse que ficaria ao nosso lado. Naquele instante, percebi que estava diante de alguém diferente. Não pelo dinheiro, mas pela forma como ele olhava o sofrimento. Sem nojo, sem pressa, sem medo. Quando voltamos, minha mãe cochilava no sofá e ele se despediu com um aperto de mão firme e respeitoso. Mas antes de sair, deixou uma frase no ar: "O destino da gente muda quando a gente escolhe o bem, mesmo que ninguém esteja vendo." Fiquei parada, sentindo que ele tinha razão. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas e o cheiro de remédio tomava a casa, eu me peguei rezando. Não pedi riqueza, nem sorte. Pedi apenas que aquele homem tivesse vindo por um propósito maior. Talvez o de provar que o amor pode nascer onde o mundo só enxerga distância. Mas dentro de mim havia uma pontinha de medo. Porque toda vez que a vida me mostrava um raio de luz, parecia vir junto uma sombra. E eu ainda não sabia que aquela luz seria o início da maior provação da minha alma. Ele me contou que o nome dele era Caio, numa tarde de sol magro, sentado na nossa varanda com cheiro de café ralo. Falou baixo, como quem teme acordar um silêncio antigo. E eu senti que aquele nome vinha com um peso que eu não conhecia. Ele disse que queria levar os exames da minha mãe num médico de confiança e pediu com todo o cuidado do mundo se eu poderia ir junto para entender direitinho o tratamento. Eu disse que sim, com a alma apertada. E naquele sim, eu já sentia a vida mudando de marcha. No dia marcado, um carro preto brilhou na rua de terra, como se estivesse perdido no bairro. Eu entrei tremendo, mais pelo contraste do que pelo frio. O motorista abriu a porta com educação exagerada. E eu, com meu vestido simples e o cabelo preso de qualquer jeito, tentei caber naquele mundo sem pedir licença demais. No caminho, Caio me falava do hospital, do médico, das possibilidades. Eu só ouvia o coração, marcando ponto como o relógio velho. O consultório ficava em Botafogo com vista para o Pão de Açúcar, aquelas janelas que parecem quadro. A recepcionista olhou de cima a baixo antes de perguntar meu nome, como quem avalia produto.
Caio percebeu e, sem levantar a voz, disse: "Ela é comigo." A moça engoliu seco, sorriu amarelo e ofereceu água. Eu nem bebi. Senti a boca seca de um jeito que a água não alcança. O médico foi humano, explicou tudo com paciência. Escreveu receitas, desenhou horários. Falou de esperança como quem conhece caminho. Caio agradeceu, apertou minha mão e foi aí que o telefone dele vibrou insistente. Ele atendeu e o rosto que era brando ficou de pedra. Escutei só o necessário. Jantar hoje é assunto de família. Eu não sabia, mas aquela frase seria o começo da tempestade. Na volta, o carro subiu a ladeira de um condomínio onde as plantas têm jardineiro particular. No portão, um segurança perguntou o meu documento como quem pergunta se eu tenho direito de respirar. Caio interveio outra vez, mas eu já tinha sentido a mensagem. Existem portas que a gente entra acompanhada e mesmo assim fica do lado de fora. Ele pediu que eu esperasse no carro. Disse que não queria me expor, e eu entendi que proteger também pode doer. Pelo vidro vi um salão aceso, mesa posta, pessoas bem vestidas e uma mulher de vestido vermelho chegando atrasada de propósito, como quem sabe que é o centro. Ela beijou o rosto de Caio de um jeito possessivo e, sem me ver, ajeitou o cabelo como quem marca território. Eu aprendi naquele instante que o amor, quando nasce no lugar errado, vira luta antes de virar abraço. A reunião demorou. Quando ele voltou, os olhos estavam cansados como quem carregou uma mala invisível. Disse que o pai, seu Álvaro, tinha marcado o noivado dele com uma moça chamada Patrícia. Uma união importante. Parcerias. Nome da família. Eu respirei fundo, tentando não deixar a dor transbordar. Ele firme falou: "Eu não aceitei." Mas às vezes dizer não é começar uma guerra silenciosa. Nos dias seguintes, a pressão veio como chuva fina que não dá trégua. Mensagens curtas, ligações em horários estranhos. O recado atravessado de que eu não era ambiente compatível. Na farmácia do bairro, uma conhecida comentou: "Cuidado para não se iludir, menina. Rico não casa com gente da nossa rua." Eu sorri por fora e rezei por dentro, porque a fé é o remédio que a gente toma sem receita. Caio continuou presente, comprou frutas, pagou mais uma consulta, levou meu pai para conversar num banco de praça. Disse que o amor não precisa pedir desculpa para existir. Mas a sombra do jantar pairava no olhar dele, e eu sentia que a cada gesto de bondade, alguém do outro lado movia uma peça no tabuleiro. A gente não via a mão, mas sentia o empurrão. Naquela noite, ele ficou parado no portão mais tempo do que o habitual. Disse que me devia a verdade inteira. Meu pai vai insistir. Patrícia vai provocar. Vão tentar te envergonhar. Eu olhei para as minhas mãos calejadas de lavar roupa e respondi com o que eu tinha. Se for para escolher, que a gente escolha junto. Ele assentiu e no silêncio ficou uma pergunta que não calava. Até onde a gente aguenta segurar a maré? O dia em que Caio apareceu com aquele olhar decidido foi o mesmo em que o mundo pareceu parar. Ele chegou cedo, ainda com o sol escorrendo pelas telhas, trazendo um buquê simples de girassóis e uma inquietação nos olhos. Eu estranhei. Ele sempre vinha leve, mas naquele dia o ar em volta dele pesava. Sentamos na varanda e ele respirou fundo antes de dizer: "Eu quero casar com você agora, antes que o mundo descubra motivos para impedir." Fiquei muda. Aquilo que eu sonhava em segredo se tornou real de repente, e o medo veio junto com a alegria. Tentei argumentar, lembrar das diferenças do pai dele, daquela moça de vermelho. Ele apenas sorriu com aquele jeito teimoso e doce e disse que amor é coragem de atravessar o impossível. A fé que mora em mim acreditou. Fomos ao cartório de mãos dadas, com roupas simples e o coração batendo alto. A moça da recepção perguntou se tínhamos testemunhas. Caio chamou o porteiro e o rapaz da padaria da esquina, que aceitaram rindo. Assinamos com caneta emprestada. E quando o juiz leu nossos nomes, parecia que Deus carimbava um recomeço. Saímos do cartório sem festa, sem fotos, só com a certeza de que a gente tinha feito o certo. No caminho, ele disse que queria me mostrar um lugar novo. Era uma casinha modesta que ele tinha alugado com as economias que restavam. "Aqui começa a nossa vida de verdade", falou. Aquele canto pequeno, com paredes descascadas e cheiro de tinta fresca, virou o castelo mais bonito que eu já vi. À noite, com a luz fraca de um abajur velho, ele prometeu que me faria sorrir mesmo quando o mundo virasse as costas.
Mas o mundo não demorou para cobrar o preço da ousadia. Na manhã seguinte, o pai dele apareceu no trabalho, tirou o crachá da mão de Caio e disse que o nome da família não era brinquedo. Cortou as contas, bloqueou o carro, cancelou tudo o que podia. Caio voltou para casa com o olhar perdido, segurando apenas uma mochila e a minha mão. Disse que não se arrependia, mas o peso era visível. Eu também não me arrependia. Amar alguém é aceitar dividir até o pouco que sobra. Os dias seguintes foram de adaptação. Ele, que estava acostumado com terno e reuniões, passou a acordar cedo para procurar emprego. Voltava cansado, muitas vezes sem comer, mas com um sorriso que insistia em ficar. Começou a vender pães caseiros na praça, e eu ajudava a embalar. O cheiro do pão quente, misturado com o suor dele, me ensinou que dignidade é tempero, que sustenta mais que luxo. Mesmo assim, à noite, o medo batia. A gente dormia abraçado, fingindo que o futuro não escutava nossos planos. Um dia, voltando da praça, vimos um carro parado do outro lado da rua. Dentro, uma mulher de óculos escuros observava em silêncio. Era Patrícia. Ela abaixou o vidro, sorriu e disse: "Parabéns pelo casamento. Espero que aproveitem enquanto dure." Depois acelerou. O som do motor ficou ecoando como uma promessa ruim. Caio fingiu não se abalar, mas eu vi o tremor nas mãos dele. A sombra daquela mulher grudou na gente como cheiro de queimado. Mesmo com as dificuldades, tentávamos manter a paz. Eu fazia bolos para vender e Caio sonhava em abrir uma padaria de verdade. Às vezes ele falava que a pobreza tem uma beleza secreta, um silêncio que ensina mais do que qualquer faculdade. Eu acreditava, mas também sabia que a pobreza é barulhenta quando a conta vence e o dinheiro não chega. A esperança era o único luxo que a gente ainda podia pagar. Num domingo, recebemos uma visita inesperada. Era o motorista do pai de Caio, trazendo uma carta selada. Dentro, só uma frase: "Você fez sua escolha, agora arque com ela." Nenhuma assinatura, mas a frieza era inconfundível. Queimamos a carta no quintal e Caio disse: "Ele acha que pode apagar a gente, mas amor não pega fogo." Eu quis acreditar. Quis muito, mas a vida já soprava o vento da próxima tempestade. Naquele mesmo dia, Patrícia postou nas redes uma foto de um bolo decorado, com legenda venenosa. Algumas histórias terminam com gosto amargo. Eu vi o brilho de raiva nos olhos de Caio. Ele disse que não ia responder. Eu, no fundo, senti um arrepio, como se aquela doçura escondesse veneno. Às vezes, o mal anuncia sua chegada com perfume de festa. E foi assim que começou o nosso tempo de provação. A felicidade que parecia plantar raízes começou a tremer com os ventos do orgulho e da vingança. Ainda não sabíamos, mas a primeira fatia do destino já estava sendo servida, e ninguém imagina o gosto que tem até provar. O aniversário de Caio chegou como quem bate à porta sem ser convidado. A gente tinha combinado de fazer só um café reforçado, talvez um bolo simples de fubá, cantar baixinho para não acordar a tristeza. A manhã correu mansa. Ele saiu para vender pão na praça e eu fiquei em casa adiantando uns bolos de encomenda. Foi perto do fim da tarde que ouvi a buzina curta, um carro parando com pressa em frente ao nosso portão. Quando abri, encontrei uma caixa bonita, laço vermelho e um bilhete curto: "Paz", assinado com a mesma letra que eu já tinha visto nas redes de Patrícia. Fiquei parada segurando a caixa como quem segura uma cobra dormindo. A vizinha da esquerda, curiosa de janela, gritou que presente a gente não recusa. A da direita fez o sinal da cruz. Eu quis jogar fora, mas o laço brilhava como tentação, e o bilhete parecia uma bandeira branca tremendo no vento. Levei para dentro, deixei em cima da mesa e fui lavar as mãos como se água tirasse pressentimento. A casa cheirava a açúcar e mesmo assim havia no ar um gosto de ferro. Caio chegou cansado, com a camisa grudando de suor e um sorriso que tentava não desabar. Quando viu a caixa, fez silêncio. Eu expliquei de onde veio, mostrei o bilhete e ele respirou fundo, tentando acreditar que às vezes as pessoas cansam da guerra. Abriu devagar, como quem abre lembrança antiga. O bolo era lindo, cobertura macia, confeitos alinhados. Por um segundo, eu quis acreditar que o mal não teria coragem de vestir roupa de festa. Acendemos uma vela que sobrou de um Natal antigo e cantamos nós dois, desafinados e gratos. Ele fechou os olhos e soprou como quem faz pedido que não cabe em palavras. Eu cortei uma fatia pequena, mãos trêmulas, e ofereci a ele primeiro.
Caio brincou que era o bolo mais caro do mundo, porque tinha custado paz. Eu sorri de canto, porque a alegria ali era bicho arisco, fácil de espantar. Ele comeu 2 garfadas e encostou a mão no estômago. Disse que era cansaço, que o dia tinha sido puxado. Eu servi água, abri a janela para entrar vento, mas uma sombra passou pelo rosto dele. Suor frio, um arrepio no braço, um tropeço na palavra. O prato caiu no chão. A faca rodopiou como peão e o silêncio que veio depois me ensinou que o corpo fala antes da boca admitir. Chamei por ele. Toquei o rosto. Senti a pele gelada. O tempo virou um corredor sem fim. Caio tentou se levantar e as pernas falharam. Eu gritei por ajuda. A vizinha apareceu com um copo de sal. O vizinho da frente chamou um carro por aplicativo e eu abracei o corpo dele como quem segura o próprio chão para não desabar. A vela ainda queimava torta na mesa, como se não entendesse a pressa da vida. No hospital público mais perto, disseram que não tinham vaga na emergência. O motorista, com pena, nos levou ao particular da avenida principal. A recepção brilhava como joia e doía como dente. Um enfermeiro colocou Caio numa maca, correu com ele por um corredor claro demais e eu fiquei plantada na porta, mãos no peito, repetindo o nome dele como oração. Um médico de olhar cansado me chamou de lado e falou baixo, como quem respeita luto antes do tempo. Disse que os sinais indicavam intoxicação severa e que havia protocolo para reverter, mas que o hospital exigia um depósito de R$800 mil para iniciar o procedimento completo. Eu ri de nervoso, um riso que não era meu, e perguntei se a vida agora tinha tabela. Ele desviou o olhar, disse que era o sistema, que eu fosse atrás do dinheiro o mais rápido possível. Eu saí para o saguão como quem entra no mar sem saber nadar. A cabeça latejava, as luzes cortavam os olhos e minha fé procurava uma cadeira para sentar. Liguei para o motorista do pai de Caio. Deixei mensagem para a mãe dele, mandei áudio para quem pudesse ouvir. O relógio da parede judiava. Os ponteiros como foices cortando minuto por minuto da minha coragem. Lembrei da caixa com laço vermelho. Lembrei do bilhete curto. E dentro de mim alguma coisa disse que a paz, às vezes, tem veneno na tinta. Eu olhei para o céu do estacionamento e pedi a Deus um caminho. Não qualquer um, mas aquele que não me fizesse perder quem eu era. A resposta não veio com trombeta nem milagre. Veio com o silêncio duro de quem entende que a fé também exige passos. Eu respirei fundo, enxuguei o rosto com a barra da blusa e prometi: eu vou levantar esse dinheiro, nem que o mundo me peça o que mais me dói entregar. Foi quando o celular vibrou com um número desconhecido e uma voz fria disse que sabia como me ajudar. Prometeu rapidez, garantiu discrição, falou de gente grande que resolvia sem perguntar. Eu desliguei na primeira tentativa, mas a segunda veio com o nome de Caio e a palavra prazo. Alguns pactos a gente não assina com tinta, assina com medo, e eu ainda precisava decidir que preço a minha alma podia pagar para tentar salvar a vida que escolhi amar. Eu fui primeiro onde a dor mais doía, a casa grande de seu Álvaro. O portão abriu devagar, como quem decide se eu merecia entrar, e o vigilante me olhou como se eu estivesse vendendo enciclopédia velha. Falei que Caio estava entre a vida e a morte, que o médico tinha dado poucas horas, que eu precisava do depósito. Ele me recebeu na sala gelada, terno impecável, olhar de juiz. Tem solução, disse. Assina o divórcio agora que eu resolvo tudo. Eu senti o mundo escorregar do salto. Respondi que não. Ele virou as costas como quem fecha um processo. Saí dali com o corpo inteiro tremendo, mas com a alma em pé. Lembrei da janela do hospital do médico dizendo que o protocolo tinha janela curta, coisa de horas, e que cada minuto era um fio se rompendo. Corri até o prédio de Patrícia, toquei o interfone com o coração na boca. Ela desceu de óculos escuros, perfume caro, sorriso que não alcançava os olhos. Eu expliquei, pedi, quase me ajoelhei. Você é corajosa, ela disse. Roubou o meu lugar e agora quer o meu dinheiro. Pedi por Caio, não por mim. Ela tocou o próprio cabelo como quem tira poeira imaginária e fechou a porta na minha cara. O eco daquele clique pareceu um tiro de festim no meu peito. Voltei para a rua sem rumo e foi quando o número desconhecido me ligou de novo. A voz disse que tinha gente que resolve, que o dinheiro aparecia na hora. O nome do contato era Valdo, e ele marcou num escritório emprestado no centro. Eu fui, porque a esperança, quando aperta, vira corda e a gente se agarra. O relógio no corredor batia alto, derrubando a coragem de segundo em segundo.
Valdo apareceu sorrindo, camisa aberta, um cheiro forte de colônia. Dinheiro eu tenho, falou, mas não é de graça. Ele abriu uma pasta com maços contados, disse que me entregava 850 mil, que a pressa cobra taxa. Só que comigo a moeda é outra, sussurrou, deixando a frase cair entre nós como pedra no poço. Meu corpo gelou por dentro. Eu disse que pagava com trabalho, com promissória, com o que fosse assinável. Ele riu sem som e repetiu que não era papel que resolvia, era convencimento. Eu respirei fundo, senti a mão de Deus no silêncio e perguntei quanto custava salvar um amor. A resposta não veio em números. Veio na forma de humilhação que a gente não escreve em lugar nenhum. Eu sentei, rezei sem fechar os olhos. Pedi que Deus segurasse minha dignidade por mim por alguns minutos, porque eu não dava conta sozinha. Não houve grito, nem violência aberta, mas houve o pior. A sensação de me deixar ir contra mim para segurar a vida de quem eu escolhi amar. Quando acabou, eu me senti oca, como casa depois da mudança. Valdo colocou a pasta na minha mão com naturalidade de caixa de mercado. Prazo é agora, disse. Saí do prédio meio torta por dentro, e o céu parecia encardido como roupa que a gente lavou demais. Toquei o rosto para lembrar que eu ainda estava ali. A cidade seguiu. Buzinas, gente correndo, vida comum. Eu era a única pessoa sabendo do preço que tinha acabado de pagar. Abracei a pasta como quem abraça um filho. E na calçada, prometi para Deus que não ia deixar essa dor virar veneno, que ia devolver cada gota desse deserto em forma de água para alguém um dia, quando doer menos. Chamei um carro por aplicativo e pedi pressa. O motorista viu meu estado e não fez pergunta. Eu repetia por dentro as palavras do médico. Horas, janela, protocolo. O prédio do hospital apareceu como um navio branco numa maré agitada. Desci antes do carro parar e corri com as pernas pedindo socorro. A recepção estava do mesmo jeito, brilhando e fria. A moça do balcão me reconheceu e ergueu a sobrancelha, como se os pobres sempre voltassem atrasados. Empurrei a pasta no balcão e falei rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu consegui, tá aqui, deposita. Chama o médico agora. Ela pediu o documento, assinatura, conferiu nota por nota com a calma cruel de quem não tem ninguém no soro. Eu batia o pé, olhava o relógio do corredor, via o ponteiro mastigando a fé. Um segurança veio ver o que era. Eu disse que era amor tentando não morrer. Ele desviou o olhar como quem não entende esse idioma. A enfermeira abriu a porta, me levou até a sala do médico e eu sentia o coração batendo na garganta. A senhora trouxe? Ele perguntou sem emoção. Eu balancei a cabeça e mostrei o recibo iniciando o processo. Certo, vamos ver o que ainda é possível, ele disse, e essas palavras colaram no meu ouvido feito adesivo mal colado. O que ainda é possível é a frase que separa o milagre do luto. E eu fiquei ali no vão desse abismo. Pedi para ver Caio, nem que fosse de longe. Aguarde um instante, a enfermeira respondeu. E esse instante foi um deserto inteiro. Eu me apoiei na parede fria e fechei os olhos lembrando do cheiro do pão que a gente assou ontem, do sorriso dele quando a massa crescia, do jeito que ele dizia meu nome como quem descobre água. Senti a culpa, senti a coragem, senti a fé remendada com linha grossa. Disse para mim mesma em voz baixa que tudo tinha valido a pena se ele respirasse mais uma vez. Quando a porta abriu, o médico saiu com o jaleco amarrotado e um silêncio que não cabia no corredor. Ele ergueu os olhos como quem pesa uma sentença e eu entendi que as horas são facas sem cabo. Mas essa é outra frase, é outro corte. Antes de ouvi-la, o mundo ficou pequeno como sala de espera. E eu só consegui dizer para ninguém e para Deus, eu trouxe o que pediram. Diz para mim que ainda dá. O médico não precisou falar, eu já li a sentença no modo como ele segurava a prancheta. Fizemos tudo o que era possível, disse. E o som daquelas palavras partiu o ar como vidro quebrando. As pernas me faltaram e o chão virou uma lembrança distante. Eu tentei me segurar no balcão, mas o corpo desobedeceu. Caí de joelhos e o choro veio mudo. Um grito que só Deus ouviu. O tempo que até ali corria como um ladrão parou para assistir à minha ruína. Levei um tempo para entender que o corpo de Caio ainda estava ali, mas ele já não. Entrei no quarto gelado, onde o som dos monitores tinha virado silêncio. Toquei a mão dele ainda quente e pedi perdão por todas as vezes que duvidei da vida. O rosto dele parecia tranquilo,
como quem descansa depois de uma longa viagem. Eu quis me deitar do lado, só para fingir que nada disso tinha acontecido. Mas a enfermeira me tocou o ombro e disse baixinho: "Precisamos liberar o leito." Saí do hospital com o mesmo envelope de dinheiro nas mãos, intacto, inútil, pesado. A chuva caía fina, lavando o sangue invisível do meu sacrifício. Caminhei sem rumo até a porta da casa da mãe dele. Quando ela me viu naquele estado, entendeu sem precisar ouvir. Caiu em prantos e, pela primeira vez, senti que alguém chorava comigo, não por mim. Ela me abraçou, e naquele abraço desmanchou o pouco de força que eu ainda fingia ter. Horas depois, o pai de Caio chegou. Entrou na sala sem tirar o casaco, carregando a mesma frieza de sempre. "A culpa é sua", disse, sem olhar nos meus olhos. "Se tivesse aceitado o acordo, ele estaria vivo." A mãe dele levantou devagar, como quem cresce em silêncio, e respondeu com a voz que parecia vir do chão: "A culpa é de quem trocou o amor pelo orgulho. Que o peso desse nome caia sobre você todas as noites." Ele quis reagir, mas a própria consciência o conteve. Ficou imóvel, olhando para o corpo do filho, e por um instante pareceu menor, como se o poder tivesse fugido pelas costuras do terno. A mãe, Dona Lúcia, cobriu Caio com o lençol e fez o sinal da cruz. "Que Deus te receba onde não existe ganância", murmurou. E depois, virando-se para o marido: "E que o Senhor sonhe com o som do que perdeu." O velório foi simples no salão da igreja do bairro. O cheiro de vela misturado a café frio e choro preso. As pessoas vinham e diziam "força", mas ninguém sabe o que essa palavra significa até precisar inventar a própria. Eu fiquei o tempo todo sentada ao lado do caixão, olhando para o rosto dele, tentando decorar cada traço, porque o amor, quando vira lembrança, precisa de detalhes para não desbotar. Quando o padre terminou a última prece, Dona Lúcia se aproximou do corpo e falou alto, para todos ouvirem: "Deus não se esquece dos justos nem dos injustos. Cada lágrima dessa menina será devolvida com juros." A sala se calou e até as flores pareceram escutar. O pai de Caio baixou a cabeça. E naquela hora eu vi o que nunca tinha visto: um homem rico com medo da própria alma. Naquela noite, voltamos para a casa dela. Eu não queria estar só. Sentamos as duas à mesa, o silêncio servindo de companhia. Dona Lúcia segurou minha mão e disse que Deus permite a dor para ensinar o amor a ficar de pé. Eu não respondi, só chorei. Ela completou: "O tempo não cura, mas revela." E naquele instante, entendi que o amor, quando verdadeiro, continua vivendo na parte da gente que o mundo não pode tocar. Fiquei alguns dias lá, ajudando a arrumar as roupas de Caio, dobrando camisas que ainda guardavam o cheiro dele. A cada dobra, uma lembrança. A cada lembrança, um pedaço de mim que ia junto. Dona Lúcia dizia que chorar é orar com o coração aberto, e eu orava tanto que o peito parecia uma igreja inteira. Quando chegou o dia do enterro, o céu estava limpo, o oposto da minha alma. A mãe dele me deu uma rosa branca e disse: "Plante isso onde o amor começou." Eu sorri de dor e agradeci. Enquanto o caixão descia, o vento soprou forte, levantando folhas secas. Pareciam aplausos de anjos. E eu jurei para mim mesma que, se a vida me deixasse, eu transformaria aquela dor em alguma coisa que fizesse sentido, mesmo que fosse só um sopro de fé. No dia seguinte, acordei com a casa cheirando a vela apagada e café requentado. Dona Lúcia já estava de pé, olhando para o nada como quem lê cartas invisíveis. Eu disse que precisava voltar ao hospital para buscar os papéis, e ela assentiu, me entregando um terço pequeno que era da avó dela. "Leva contigo", falou. "Fé também é documento." Saí na rua com a luz da manhã me empurrando pelas costas, e senti que a esperança ainda insistia em andar do meu lado, mesmo mancando. Na recepção, pedi cópias do prontuário e do laudo de entrada. O atendente demorou mais do que precisava, e eu fiquei encarando o relógio que falava alto. Quando ele trouxe os papéis, um detalhe me fisgou. Suspeita de agente tóxico ingerido recentemente. Coleta de amostra de conteúdo gástrico. A frase pesou como telha molhada. Eu respirei devagar e perguntei se deram destino às amostras. Ele respondeu mecânico que segue em protocolo de análise. Senti que Deus tinha aberto uma fresta e eu precisava empurrar a janela. Saí do hospital e segui direto para a vizinha da frente, a dona Ivone, que tem olho para tudo e amor por um portão entreaberto. Perguntei se ela lembrava a hora que o carro deixou a caixa do bolo.
Ela, toda animada com importância, disse que viu um rapaz magro, de boné, entregando a encomenda e subindo numa moto sem placa dianteira. Tinha uma câmera nova na farmácia da esquina. Ela completou. Aposta que pegou o movimento. Agradeci e ofereci um pão doce que sobrou do último forninho de Caio, como se o gesto costurasse um pedaço do mundo. Na farmácia, o dono me reconheceu do dia em que choramos no balcão por causa do depósito. Ficou sério quando pedi as imagens e, depois de um silêncio que parecia oração, chamou o filho. Em poucos minutos, vimos a tela congelar o momento. A moto parando, o rapaz de boné puxando uma caixa do bagageiro, conferindo o laço vermelho. O ângulo seguinte mostrava a entrada da confeitaria vizinha de Patrícia. A mesma vitrine onde ela tirou a foto do gosto amargo. Meu estômago virou areia. Pedi para gravar numa mídia. E o dono concordou, solidário como quem entende que a justiça também tem fome. Com o vídeo em mãos, fui até a delegacia do bairro. O inspetor, homem de barba rala e voz de rádio antigo, ouviu atento enquanto eu explicava. Olhou as imagens, anotou horários e disse que pediria a oficialização da coleta de laudos do hospital e de uma amostra do bolo, caso ainda houvesse resquício. Lembrei da fatia que caiu no chão, da faca que rodopiou, do prato que quebrou. Tem sim, respondi. A louça ainda está no meu tanque. Ele fez um gesto de cabeça que parecia uma promessa e me pediu paciência. Aquela moeda que a gente sempre paga sem saber o troco. Voltei para casa e guardei tudo como quem guarda ouro. O prato, a faca, o guardanapo com confeitos grudados. Dona Lúcia me ajudou, mãos firmes, olhos firmes, coração firme. Vai dar certo, ela disse, e eu tentei emprestar coragem do tom da voz dela. De tarde, o investigador bateu no portão com o escrivão, recolheu o material e explicou o trâmite. Eu assinei os papéis com mãos de máquina de costura, tremendo, mas precisa. Era como se cada assinatura pregasse um prego na arca da verdade. Enquanto a polícia fazia o caminho dela, eu fui atrás do caminho dos homens. Procurei o entregador de água da rua, que conhece todo mundo e metade dos segredos. Ele jurou ter visto o mesmo rapaz de boné receber um envelope num beco atrás da confeitaria, 2 dias antes. Quem entregou? Perguntei. Ele coçou a cabeça. Disse que não sabia o nome, mas que era um cara de camisa social clara, daqueles que não suam. Trabalha com o pai de Caio? Ele arriscou. A frase ficou pairando como roupa no varal. E eu senti a ventania do pressentimento à noite. O inspetor me ligou dizendo que as imagens cruzadas mostravam o rapaz entrando numa agência de penhores na Lapa. Era alguém conhecido no miúdo da cidade, apelido Diguinho. No dia seguinte, prenderam o rapaz na saída de um boteco. E nem precisou empurrar muito para ele falar. Na sala de paredes bege, ele apontou que a encomenda veio lá de cima, com recado para dar um jeito de acabar com a farra. A frase lá de cima sempre tem dono, e a gente sabe qual, mesmo sem querer saber. Com a confissão do entregador e o vínculo à confeitaria, a polícia pediu o depoimento do gerente, que tremeu por dentro feito pudim ao receber a intimação. As notas fiscais mostravam uma compra especial de essências e um complemento sem descrição nas últimas semanas, o suficiente para levantar qualquer sobrancelha. Quando a conversa encostou o nome de Patrícia na parede, o gerente desabou. Disse que só cumpriu ordens, que quem mandava era uma assessoria que falava em nome da família do noivo, que tudo era para botar juízo na cabeça dele. Escutei aquilo e senti o gosto do fel na boca. No fim do dia, o telefone tocou com a voz do inspetor dizendo que tinham um mandado. Hoje ainda, ele garantiu com o tipo de firmeza que não brinca. Viaturas seguiram discretas, como chuva fina que a gente só percebe quando já molhou o chão. A porta do apartamento de Patrícia abriu sob a batida oficial. E a cena era limpa como propaganda. Flores, taças, um livro de receitas aberto sobre bolos de celebração. Ela tentou bocejar indiferença, mas o lábio tremeu quando viu o rapaz do boné sentado no banco do corredor. O silêncio que caiu naquela sala foi o mesmo que cai antes do trovão. Quando a porta se abriu, Patrícia ainda tentava disfarçar o susto. As câmeras dos repórteres iluminavam o corredor como relâmpagos. E ela, acostumada a brilhar por vaidade, sentiu o reflexo do escândalo queimando a pele. Os policiais leram o mandado.
Ela balbuciou que não sabia de nada, que aquilo era um engano. Mas o rapaz do boné, algemado no canto, ergueu o olhar e confirmou com a cabeça, sem coragem para mentir mais. O delegado explicou calmamente. Tudo o que disser agora vai ser anexado ao processo. Ela tentou reagir, dizendo que só quis dar um susto, que nunca quis machucar ninguém. O gravador registrava cada sílaba. O policial abriu a caixa com os laudos. O veneno confirmado, a nota fiscal da confeitaria, o comprovante da transferência bancária vinda da conta da empresa do pai de Caio. Um fio ligava todos os nós, e o nome no topo era o do patriarca. Patrícia chorava sem lágrimas, olhando para a câmera com o desespero de quem perde o próprio reflexo. Na manhã seguinte, os jornais estamparam manchetes. Filha de empresário é acusada de tentativa de homicídio. O rosto dela, antes enfeitando colunas sociais, agora servia de aviso. Eu li a notícia sentada à mesa de Dona Lúcia, sentindo que a justiça começava a respirar. Mas junto com o alívio veio o medo. E se tentassem apagar tudo outra vez? Dona Lúcia olhou para mim e disse: agora é Deus e a verdade. E a verdade, filha, não se compra. Quando prenderam o pai de Caio, a cidade pareceu suspirar. As imagens mostravam ele saindo da empresa, cercado por flashes e vozes. Nenhum advogado conseguiu cobrir o barulho das acusações. Ele manteve o rosto frio até ver a câmera apontada direto para ele. Aí o semblante rachou. Eu só quis proteger meu filho, disse, mas ninguém protege matando o que o filho ama. A multidão não gritou, só observou. Às vezes, o silêncio é o maior julgamento. Na audiência, Patrícia tentou se colocar como vítima. Disse que foi manipulada, que o pai de Caio a usou, que estava cega de amor e orgulho. O juiz ouviu tudo com paciência e pediu os relatórios periciais. Quando o promotor mostrou a transferência de 500 mil, feita no mesmo dia do crime para a conta de Diguinho, o tribunal se calou. O juiz ajeitou os óculos e disse: a verdade é como a chuva. Demora, mas sempre cai. Patrícia chorou de verdade dessa vez, talvez pela primeira vez. Dona Lúcia assistiu à audiência sem desviar os olhos. Quando o juiz anunciou a prisão preventiva dos dois, ela se levantou devagar. Olhou para o pai de Caio e falou em voz baixa: agora você vai entender o que é não poder ajudar quem se ama. Ele tentou se aproximar, mas o segurança interveio. Aquelas palavras ficaram no ar, pesadas como pedra de cemitério. Depois do julgamento, a imprensa acampou na frente do prédio da família. Repórteres queriam entrevista, manchetes, lágrimas. Eu não dei nenhuma. Só voltei para casa e sentei na calçada, olhando o céu cinza. Pela primeira vez senti que a dor tinha endereço, que o mal tinha nome. Ainda assim, dentro de mim, a saudade de Caio não se vingava, só chorava. Alguns dias depois recebi uma carta anônima. Era curta, escrita à mão. A justiça dos homens é lenta, mas existe. Cuide-se. Não havia assinatura, mas reconheci o jeito do traço no C. Talvez fosse de alguém do escritório do pai de Caio. Talvez de alguém arrependido. Guardei a carta numa caixa junto das lembranças, porque até os recados envenenados podem servir de testemunho. A imprensa continuou por semanas, mas logo veio outro escândalo, e o mundo seguiu. Eu e Dona Lúcia ficamos com o resto. Silêncio, lembrança e uma fé que tinha aprendido a andar descalça. Ela dizia que o perdão é um bicho arisco, só aparece quando a gente não quer mais caçar. E eu começava a entender. Naquela noite voltei ao cemitério. Levei o terço da avó dela, o mesmo que me guiou na busca. Sentei na grama fria e agradeci. Disse para Caio que a verdade tinha vindo à tona, que a justiça finalmente falava alto. Mas que, se ele me ouvia, eu preferia que o amor tivesse vencido de outro jeito. O vento soprou de leve, e as folhas se mexeram como resposta. Meses se passaram, mas o tempo não levou a dor. Só ensinou a carregar melhor o peso. Dona Lúcia e eu continuamos morando juntas, dividindo o silêncio, o café e as lembranças. Um dia, enquanto eu lavava o quintal, vi a velha carteira de Caio sobre a mesa. Aquela mesma que ele deixou cair na chuva, o começo de tudo. Peguei nas mãos e senti que ela ainda guardava algo. Não dinheiro, mas destino. Foi ali que decidi que minha história não podia acabar no ponto final da tragédia. Comecei com o que tinha, fé e vontade. Fiz uns cartazes simples e colei nos postes. Projeto Carteiras Devolvidas. Honestidade que salva vidas. Escrevi o número do meu telefone e uma frase: quem devolve o que não é seu,
Recebe o que o dinheiro não compra. No início parecia loucura, mas na primeira semana, um rapaz me ligou dizendo que achou uma bolsa no ônibus e quis devolver. Fui com ele até o endereço e vi nos olhos dele o mesmo brilho que um dia Caio viu em mim. A notícia se espalhou. A rádio do bairro fez matéria. Depois veio o jornal da cidade. E quando percebi, já havia gente doando cadernos, uniformes e até computadores para quem participava dos mutirões. Eu não queria fama, queria devolver fé. Cada carteira devolvida virava símbolo de amor possível, de justiça que começa pequena. Dona Lúcia dizia que Caio sorria toda vez que um objeto voltava para o dono. E eu acreditava, porque o vento sempre soprava mais leve nesses dias. Com o tempo, criamos oficinas para jovens, ensinando o valor da dignidade. Eu contava minha história sem citar nomes, porque o importante era a lição, não a ferida. Dizia: a riqueza não é o que a gente tem, é o que a gente não precisa esconder. Alguns choravam, outros prometiam mudar. E cada promessa era como plantar girassóis na terra onde o amor e a dor se encontraram. Um dia, recebi uma visita que fez o coração disparar. Era a mãe de Patrícia, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado. Veio sozinha, sem aviso. Disse que acompanhou o projeto e queria doar em nome da filha, que estava presa e agora estudava teologia no presídio. Chorou, pediu perdão em nome das duas. Eu a abracei, porque perdoar não é esquecer, é deixar o coração respirar de novo. E naquele abraço, senti que Deus fazia as pazes com o mundo. Depois veio uma carta do pai de Caio, escrita à mão. Dizia que o remorso não o deixava dormir e que queria doar parte da herança para manter o projeto vivo. Eu li e chorei, não de raiva, de alívio. O tempo tinha feito o que nem a justiça conseguiu: transformar orgulho em arrependimento. Guardei a carta na mesma caixa onde dormia o terço e a fotografia de Caio sorrindo. Na inauguração da nossa pequena sede, penduramos um quadro com a frase que virou lema: a honestidade é o primeiro passo de quem quer caminhar com Deus. O bairro inteiro apareceu. Crianças correram, senhoras trouxeram bolo e a rua cheirava a pão novo. O mesmo cheiro da nossa antiga esperança. Quando cortamos a fita, olhei para o céu e agradeci. O vento soprou de leve e por um instante, juro que senti a mão de Caio pousar na minha. Naquela noite voltei para casa e sentei na varanda, olhando o mesmo céu que me viu começar essa história. Pensei em tudo. Na carteira, na chuva, na escolha, no amor, na perda e no que ficou. Entendi que o destino é como o mar. Não dá para conter, mas dá para aprender a nadar. E que às vezes Deus permite o naufrágio só para ensinar a gente a flutuar. Fechei os olhos e disse baixinho: obrigada, meu amor. Você me ensinou que mesmo o que parece fim, pode ser recomeço. O vento respondeu com o farfalhar das árvores e eu entendi. Caio não estava mais do meu lado, mas estava em tudo que era justo, em tudo que era bom. E enquanto eu respirasse, cada carteira devolvida seria uma forma de mantê-lo vivo. Não na lembrança, mas na verdade. Às vezes eu ainda acordo com o som da chuva daquela noite, como se o céu me lembrasse de onde tudo começou. E quando olho para a janela, vejo o reflexo de quem eu fui. Uma mulher com medo, mas cheia de fé. A vida me ensinou que não existe tempestade eterna e que até o trovão tem o papel de acordar o coração adormecido. O que vivi não foi castigo, foi chamado. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma. Se você está ouvindo essa história e sente que o mundo te tirou o chão, lembra, quando tudo desaba, é porque Deus quer te ensinar a construir com alicerce novo. Não importa se te chamam de fraca, louca ou sonhadora, importa é não deixar o coração endurecer. A riqueza sem amor é veneno, mas o amor, mesmo sem riqueza, é remédio que cura até o invisível. Eu sou prova viva de que o bem pode nascer da perda. Hoje, cada carteira devolvida é um obrigada silencioso a quem acreditou em mim quando eu não tinha nada. É a forma que encontrei de manter viva a lembrança de que a honestidade é o primeiro degrau da justiça. E se essa história tocar pelo menos um coração, então Caio continua vivendo, não no passado, mas no gesto de quem escolhe o certo mesmo quando dói. Por isso, antes de sair daqui, eu quero te deixar um convite. Devolva algo que a vida te emprestou. Pode ser um perdão, um abraço, uma palavra boa. O mundo anda precisando mais de gente que devolve esperança do que de quem acumula mágoa.
E se você fizer isso, vai sentir o mesmo que eu senti quando o vento me trouxe paz. A certeza de que amor e verdade sempre voltam para casa. Agora me conta, você acredita que o amor verdadeiro ainda muda o mundo? Já teve que escolher entre o que é certo e o que é fácil? Deixa tua resposta nos comentários. Quero ler tua história também, porque esse canal é um lugar de almas que já choraram, mas ainda acreditam no amanhã. E se essa história te tocou, se te lembrou de alguém, compartilha com quem precisa lembrar que o bem não morre. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar comigo. Aqui, toda semana, a gente devolve um pedaço de fé ao mundo. E promete uma coisa: da próxima vez que a vida te testar, não pergunta por quê. Pergunta pra quê? Porque é no propósito, não na pergunta, que a gente encontra Deus.